Olá, pessoal, muito boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um webinário promovido pelo Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Hoje nós estamos aqui presentes para tratar de oncologia no SUS, o papel da avaliação de tecnologias em saúde, do médico e do paciente na consulta pública. Obrigada a você que se inscreveu para participar conosco aqui ao vivo nesta noite. Não esqueça, aqui, se você estiver presente na nossa plataforma de webinários, confirmando a sua inscrição, na parte inferior à direita da sua tela, você vai encontrar um botãozinho. Através desse botãozinho, você pode mandar sua mensagem aqui para nossos painelistas, nossos palestrantes da noite. Você pode mandar suas observações, seus comentários, seu relato de experiência e também as suas dúvidas sobre todo esse processo de oncologia no SUS. Para você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, nós estamos presentes no chat, então pode mandar seus compartilhamentos. E claro que eu vou te convidar a compartilhar também essa live com todas as pessoas e lembrar que essa live continuará gravada. Então, caso você queira assistir posteriormente, também pode compartilhar com toda a sua equipe, porque nós queremos o quê? Promover o conhecimento e a divulgação científica aqui pelo INAF. Para você que está conhecendo o INAF agora, não deixe de seguir as nossas redes sociais. É só buscar @inaf.org.br na sua rede social de preferência. Nós estamos presentes na maioria, mas particularmente eu te convido a nos seguir pelo Instagram, porque eu adoro as artes aqui que a gente faz, e você pode acompanhar e conhecer os especialistas que contribuem e compõem para a excelência científica aqui do INAF. Gente, continue seguindo a gente pelas redes sociais, participe dos nossos eventos, das nossas iniciativas. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso disclaimer de LGPD para você que se inscreveu conosco aqui. Aqui você pode acompanhar nosso compartilhamento de disclaimer, próxima página. E aqui, pessoal, vou começar a apresentar o nosso moderador da noite, que ficará por conta de professor Dr. Sandro Martins. Ele tem ampla experiência em oncologia médica academicamente, quando se trata de bioestatística, design e análise de experimentos clínicos, avaliação de tecnologias em saúde, ensino de graduação e pós-graduação e também, claro, na prática clínica, porque ele sempre busca e se dedica nessa busca por uma abordagem centrada no paciente para o câncer e o cuidado a esse paciente, além de abertura à pesquisa clínica. Professor Sandro, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigada por participar conosco aqui ao vivo. Boa noite. É com muita satisfação que nós temos aqui um momento privilegiado para apresentar e discutir alguns aspectos relacionados a um tema que sempre é muito importante para a sociedade. Há mais ou menos uns 10 anos, nós temos no país um processo organizado de incorporação de tecnologias no SUS, onde a realização de qualquer inclusão de novo tratamento, novo procedimento diagnóstico, ele segue um rito onde, após a proposição e análise inicial por parte de uma comissão no Ministério da Saúde, chamada Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, essa comissão emite uma recomendação preliminar sobre a inclusão ou não dessa tecnologia no SUS e é oferecida à sociedade uma oportunidade para acrescentar contribuições que possam motivar uma ampliação do debate que foi realizado no âmbito da comissão. Para entender esse processo, nós temos aqui hoje o privilégio de contar com a presença da doutora Marisa Santos, que é epidemiologista e é colaboradora de muitos anos da Conitec em processos de avaliação de novas tecnologias e vai nos fazer uma apresentação sobre esse processo e a importância da etapa da consulta pública na deliberação final da comissão. O Dr. Gilberto Amorim, especialista em oncologia, consultor científico
de organizações nacionais e pesquisador conhecido no campo da oncologia mamária, vai nos trazer a visão de como as sociedades médicas encaram essa oportunidade de contribuição nas consultas públicas e como essa contribuição pode modificar decisões preliminares da Comissão de Incorporação de Tecnologias. Cada vez mais é importante também, na deliberação por parte da Conitec, a opinião e a perspectiva do paciente. E nesse aspecto, nada melhor do que contarmos com a experiência de Luciana Holtz, do Fundação Oncoguia, que vai nos trazer, então, como o paciente pode participar desse momento importante do SUS, que é o momento em que se está deliberando pela inclusão ou não de um novo tratamento, de um novo procedimento diagnóstico no SUS. Nossa primeira palestrante de hoje, então, é a professora Marisa Santos. Marisa, a sala é sua. Obrigado, Sandro. É um prazer estar aqui com vocês. Vou abrir minha tela aqui, só um minutinho. Então, meu nome é Marisa Santos, eu sou médica, especialista em avaliação de tecnologias e tenho doutorado em epidemiologia. O meu ponto de trabalho é o Instituto Nacional de Cardiologia. Então, eu vou trazer para vocês, obviamente, a visão de quem elabora o parecer, né? Eu acho que é super importante a gente ter esses três lados aqui, ter essa oportunidade de debater, né? Porque muitas vezes o que um lado acha que é importante para o outro lado não é um fundamental, né? Então, essa é a visão. Essa é a minha declaração de conflito de interesse. Então, o objetivo é, principalmente, a gente debater sobre o assunto, né? Então, embasar as decisões, né? Como é que a informação que vem para a consulta pública pode ajudar quem está definindo essa política, não só a incorporação, mas como o protocolo de utilização da tecnologia. E é super importante a gente ter a participação da sociedade. Eu diria, além da participação, eu acho que é importante a gente ter uma parceria. Então, que a gente possa aprender com os pacientes, com os médicos que estão na assistência, e que eles também possam escutar um pouquinho do nosso ponto de vista, né? Então, as dificuldades que a gente encontra na prática. Então, o que é importante para vocês quando vocês participam de uma consulta pública, do nosso ponto de vista, obviamente, né? Então, primeiro, vocês precisam ler o parecer completo, né? Muitas vezes a pessoa só lê o resumo e o espaço do resumo é muito pequeno, né? Então, a pessoa não consegue entender todas as matizes que existem ali, né? E é muito importante que as opiniões sejam fundamentadas, né? Então, se eu estou, por exemplo, dando uma opinião, olha, tal sintoma não é importante. Então, se tiver alguma referência, se tiver alguma publicação, ajuda muito a quem está elaborando o parecer. E eu acho que para o paciente participar de fato, porque eu gostaria muito de ter pacientes participando rotineiramente na Conitec, na votação da Conitec, não apenas na perspectiva do paciente, mas na votação, eu gostaria muito que os pacientes participassem. É importante que eles entendam alguns conceitos que estão dentro do parecer. Por que precisa fazer uma busca sistemática e não simplesmente escolher um artigo favorável àquele medicamento? Como é que a gente avalia a qualidade da evidência? Não é todo tipo de artigo que serve como evidência. O que é incerteza? Como é que a gente avalia custo-efetividade, né? Quanto a gente coloca de dinheiro para ter um benefício? Qual o impacto orçamentário? Quanto o gestor vai ter que pagar
para ter acesso àquela tecnologia e alguns aspectos logísticos, por exemplo, dificuldade que o SUS vai ter, às vezes, para treinar ou para ter acesso a algum insumo, né? Então, isso tudo é parte do parecer. Acho que a primeira coisa, eu acho que é para a gente até depois discutir, que eu sei que tem muitas pessoas que discordam isso, que para o parecerista, o importante não é um número de contribuições, e sim o seu conteúdo, né? O que essa tecnologia mudou na minha vida, né? Se você utiliza aquele medicamento, aquele teste diagnóstico, aquele produto médico, qual foi a resposta clínica? Teve uma redução dos efeitos colaterais? É mais confortável? O modo de aplicação foi importante? Outra dica que eu dou é fugir disso que a gente chama lugar comum, né? O medicamento funciona. Então, é lógico, você está entrando na consulta pública, é claro que você acha que o medicamento funciona, né? Ou então, outra coisa que a gente vê com frequência, precisamos ter muitas opções de tratamento. Então, a gente gostaria muito que houvesse a possibilidade de ter tudo, mas na prática, da sustentabilidade do SUS, não é assim, não dá para ter todas as opções possíveis, né? E pedir assim a vocês que fujam muito desse copia e cola. Então, às vezes a gente recebe 500 contribuições exatamente com o mesmo texto. Isso não acrescenta nada à discussão, atrasa o parecer, né? Porque aquilo, cada uma das contribuições é lida individualmente, então isso gera uma perda de tempo, um atraso sem nenhum benefício para o demandante. Fale sobre as barreiras, né? Além de ter um medicamento, né? Então, o que pode dificultar o acesso a esse medicamento? Tá? Então, acesso a um recurso é sempre um desafio no SUS, não é só incorporar, né? Algumas vezes, além do medicamento, você precisa de um exame, tá? Então, por exemplo, você tem a quimioterapia, sem acesso à cirurgia não funciona. Então, além de ter a quimioterapia incorporada, você precisa biópsia mais rápido, você precisa cirurgia mais rápido, né? Então, isso é super importante que vocês sinalizem, por mais que não seja o objeto da discussão, que vocês sinalizem isso na consulta para a gente poder ter um SUS melhor. Aproveite o espaço para pedir coisas essenciais, como, por exemplo, a biópsia de mama. Fale sobre adesão e aceitabilidade, né? Então, se você tem um medicamento que vai melhorar a adesão, que ele é melhor aceito, sinalize isso na consulta pública. Às vezes é um ponto que a gente explora melhor, faz uma segunda busca para, por exemplo, se você fala, esse medicamento tem uma melhor adesão, porque ele tem menos efeito colateral, aí a gente vai fazer uma busca por adesão para ver se aquela opinião está fundamentada. Descreva a sua trajetória. Olha, para conseguir acesso ao medicamento, eu tive que entrar na justiça, levou tantos meses, atrasou o meu tratamento. Então, é super importante, muitas vezes o gestor não entende essa trajetória do paciente. Então, sinalizar isso é importante. Bem, fale sobre os resultados do tratamento, né? Então, o desfecho escolhido no parecer é realmente o mais importante? Tem outros desfechos que podem ajudar a entender o resultado daquele tratamento? Por exemplo, qualidade de vida, redução de sintomas, impacto nos cuidadores, né? A gente está com uma publicação agora falando sobre esse dado, por exemplo, incluir a qualidade de vida do cuidador no modelo econômico, né? Então, é uma diretriz e pode ser incluída. Muitas vezes essa informação falta. Fale sobre os comparadores escolhidos no parecer, né? Aquele medicamento, aquela tecnologia de comparação era realmente o melhor comparador? Ou tinha outros medicamentos que poderiam ser mais interessantes, ser mais utilizados? Descreva a necessidade de treinamento para utilizar aquela tecnologia. Então, vamos supor
que um determinado medicamento para você utilizar seja uma caneta subcutânea autoaplicável, né? Então, é importante que vocês coloquem essa necessidade de treinamento, que a gente inclui isso também. Cite aspectos éticos ou de equidade, né? Como incorporar de forma que seja justa, equânime, para todas as pessoas, destacando as populações vulneráveis, problemas de raça, gênero ou regiões mais remotas do país. Não esqueça, benefícios intangíveis, como alteração do sono, tempo de lazer, não faltar ao trabalho, horas de vida que são perdidas no trânsito, principalmente no serviço público, né? A gente vê, muitas vezes, mãe contando dias que passam para fazer um medicamento injetável, uma quimioterapia. Então, essas são informações importantes que, às vezes, fogem do conhecimento do parecerista. E cite, se no parecer existia algum aspecto que era incompatível com a realidade do SUS, por exemplo. No parecer falava que tem que fazer uma consulta uma vez por semana, mas eu só consigo a consulta a cada 6 meses. Então, sinalizem isso na consulta pública. Há um determinado exame que não está disponível, sinalizem isso também. Seja gentil. Por que a gente está falando isso? É porque muitas vezes a gente tem que ler na consulta pública coisas assim bem delicadas, né? Então, parecer é um processo muito longo, muitas vezes são 200, 300 páginas de texto, que envolve pelo menos 4 profissionais altamente qualificados, que trabalham cerca de 3 meses, tá? Então, parecerista não ganha mais, não tem nenhum benefício se a tecnologia é recusada ou aprovada. Então, a gente tenta apresentar o parecer da forma mais isenta possível, mostrando realmente as evidências clínicas e econômicas. Então, você brigar, você ser indelicado, não vai modificar a decisão. E aqueles comentários, muitas vezes incorretos, feitos às vezes até pelo colega médico, né? Eles ficam incorporados ao parecer, né? A gente precisa descrever isso no corpo parecer e depois vai ter um acesso público, né? Então, a gente pede que realmente seja defendido o ponto de vista, mas sempre com essa delicadeza, tá? Então, a mensagem final é essa, você pode ajudar, contribua, traga novas ideias, e eu vou pedir para projetar um filmezinho. Nós estamos fazendo uma série de filmes sobre qualificação da participação do paciente, depois a gente vai divulgar isso aí, a gente vai fazer um mini curso e dar alguns certificados, mas esse primeiro eu queria projetar. Vocês podem projetar aí, por favor? Você sabia que pode colaborar no processo de decisão para que novas tecnologias em saúde estejam disponíveis no SUS? Como paciente, parente ou participante de associações, você pode apresentar o seu relato à Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A finalidade é oferecer a visão do usuário ao contar suas experiências no enfrentamento das mais diversas condições de saúde, ampliando assim a participação social no processo de melhorias da saúde pública. Você pode participar de 2 formas: a consulta pública e a perspectiva do paciente. Na consulta pública, pacientes ou responsáveis apresentam suas experiências no uso de medicamentos, testes diagnósticos, procedimentos, dispositivos médicos como marca-passo e vacinas. Como contribuir? Relate as vantagens da nova tecnologia comparada ao que está disponível no SUS. Descreva os efeitos do tratamento, melhora do quadro clínico ou redução dos efeitos colaterais do tratamento, a comodidade do modo de aplicação, injetável ou oral, e número de doses por dia. Se teve dificuldade de usar o medicamento ou o dispositivo por falta de treinamento. Atenção! Evite contribuições repetidas. As informações sobre o que acontece com cada paciente ajudam bastante. Conte como chegou ao diagnóstico, se foi difícil ou demorado, se teve dificuldade na realização de exames, se precisou esperar para ser atendido em centro especializado. Também será importante o esclarecimento de futuras barreiras para acessar a tecnologia, como, por exemplo, dificuldades de acesso aos centros de distribuição.
Após esclarecer sobre a tecnologia em consulta para a sua doença, descreva também qual o impacto financeiro e social da doença em sua vida ou na rotina de seus familiares. Se precisou ter gastos com equipamentos médicos, como camas especiais ou cadeiras de roda, e com cuidadores. Se você ou seus familiares necessitaram faltar ao trabalho ou não conseguiram lidar com as suas atividades domésticas. Descreva gastos tanto financeiro como em horas por deslocamento no trânsito. Participe de forma responsável. Suas contribuições são muito bem-vindas e podem mudar uma decisão. Não deixe de preencher o formulário no site da Conitec pelo link www.conitec.gov.br/consultas-públicas. Você também pode participar falando sobre a sua experiência como paciente, ao vivo, durante a reunião da Conitec, atividade chamada de Perspectiva do Paciente. Essa conexão entre os decisores e a sociedade é muito importante ao permitir um olhar mais atento às populações de diferentes regiões do país. Para isso, você precisa se inscrever pelo link conitec.gov.br/perspectiva-paciente. Apenas um paciente é selecionado para cada reunião. Essa iniciativa oferece a visão do usuário do SUS ao relatar suas experiências no enfrentamento das mais diversas condições de saúde. Você pode mudar o SUS. Dando continuidade, é importante entender que o parecerista, quando faz a avaliação e o seu relatório, ele concentra-se na revisão sistemática da literatura de maneira exaustiva, porém focado na questão norteadora relacionada à tecnologia que está sendo avaliada. Então, se é um medicamento, aquele medicamento específico, como é o status atual do conhecimento a respeito do uso daquele medicamento. Na prática clínica, os especialistas veem isso sobre uma perspectiva um pouco mais ampla, porque aquela tecnologia ela vem no contexto de um horizonte de alternativas terapêuticas que estão disponíveis, e essa nova tecnologia é superior, equivalente ou inferior a alternativas disponíveis, e essa perspectiva maior sobre o horizonte terapêutico precisa ser trazida à discussão pelas sociedades médicas. Vamos ouvir, então, o Dr. Gilberto Amorim, que tem larga experiência em participações nessas contribuições para consultas públicas. Gilberto, como você... Então, boa noite. Obrigado, Sandro. Parabéns, Marisa, pela apresentação. Ótimo vídeo, muito didático, muito simpático. Fiquei animado. Já queria compartilhar agora para divulgar isso para as pessoas, mais e mais pessoas terem acesso. Eu queria que, não sei se vão projetar o meu slide de conflito de interesses. Eu sou Gilberto Amorim, sou médico oncologista da Oncologia Dora aqui do Rio de Janeiro, mas eu trabalhei no INCA até o ano de 2010. Fui membro também da diretoria da SBOC, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, em mais de uma gestão. E, claro, dentro do Instituto Nacional do Câncer, eu, durante 4 anos, fui chefe de serviço de um dos hospitais de câncer, que é o hospital especificamente dedicado ao tratamento do câncer de mama. E quando eu vejo, a gente fala da Conitec nesses últimos 10 anos, eu vivi uma realidade, acho que vale a pena compartilhar um pouco da história, porque a gente amadureceu muito nesse processo. Isso é incrível quando a gente olha para trás como a gente fazia em 2008, 2009. A gente não tinha uma comissão. Então, hoje a gente pode... E ela veio evoluindo ao longo desse tempo, cada vez com mais transparência, permitindo mais participação, sofrendo críticas e ajustes, mas é incrível, a gente não tinha Conitec. Então, é bizarro a gente estar aqui hoje pensando que há pouco mais de 10 anos atrás a gente simplesmente não tinha um canal. Toda vez que a gente tinha alguma discussão de alguma tecnologia em oncologia, isso acontece o tempo todo, a gente tinha medicamentos que não estavam disponíveis no SUS em 2000, 2001, 2002,
nesses períodos de chefia, não raro a gente fazia solicitações, às vezes, de compras de medicamento, ofícios para o Ministério, e aí as coisas muitas vezes se perdiam, e o tempo foi passando, e claro, nem sempre as coisas tinham uma lógica. Então, a gente tem um histórico de alguns medicamentos, algumas terapias muito relevantes do tratamento de várias neoplasias que ficaram com realmente uma defasagem muito grande. E depois da chegada da Conitec, claro que a gente precisou aprender esse processo de como submeter. Parece que é fácil para quem está acostumado com isso, mas definitivamente não é. E aí a questão das sociedades médicas é interessante pontuar que durante bastante tempo, e aí a gente faz o meia-culpa, eu como médico, pessoa física, e médico diretor em algum momento de sociedade médica. A gente se deu conta, já alguns anos depois que a Conitec funcionava, que a gente não tinha nenhuma submissão por parte da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Frequentemente, os médicos criticavam o governo, a Conitec, porque não incorporava, porque não permitia, como se alguém tivesse que fazer isso e não fosse também uma responsabilidade dos médicos. E, claro, nada melhor do que a sociedade médica, enfim, representada numa eleição para tomar à frente, não a gente ficar reclamando que a empresa farmacêutica não submeteu ou que o governo não tomou iniciativa de incorporar, quando, na verdade, a gente não fundamentava nenhuma tomada de decisão. E é meio vergonhoso que a gente tenha se dado conta disso praticamente só em 2017. O próprio Oncoguia, a Luciana Holtz é testemunha e sabe contar essa história melhor do que eu, já tinha feito uma submissão para consulta pública da incorporação de um medicamento em câncer de mama HER2 positivo, que é um dos tipos importantes de câncer de mama que a gente tem, e a sociedade médica pertinente jamais tinha feito isso. Então, claro que foi um aprendizado, foi um choque para aquela direção, naquele momento, lá em 2017, se não me engano, se dá conta de que a gente só reclamava, mas nunca tinha feito nada, sabendo que já existia um jeito de fazer, que poderia ser trabalhoso, seja criar um dossiê e tudo mais, e depois participar dessas análises, as reuniões. Só num tempo posterior é que a SBOC pôde ir lá defender, em algum momento, uma discussão aberta com os membros da Conitec. Então, realmente, o processo evoluiu bastante, mas o processo já existia e os médicos não tinham feito absolutamente nada. Outras especialidades, é verdade, já tinham feito isso, em ortopedia, talvez em vascular, em cardiologia, em função de dispositivos médicos que eram importantes, mas a gente tinha algumas defasagens muito importantes, justiça seja feita, algumas existem até hoje, mas a gente simplesmente nunca tinha pedido nada. Então, como é que a gente tinha, que direito a gente tinha de reclamar de alguma coisa? E aí esse processo evoluiu bastante e, claro, hoje as sociedades, já 2, 3 gerações de direções de sociedade de oncologia já aprenderam como é o processo e têm ativamente proposto novas iniciativas e, principalmente, participando ativamente também da consulta pública. Esse aprendizado acabou transbordando para o rol da ANS, que não é o foco da nossa discussão hoje, mas que tem um outro canal de submissões, mas também tem participação ativa de consulta pública e das discussões da incorporação, digamos, de novas tecnologias na saúde suplementar. E a gente também acabou pegando esse gancho e aprendendo como fazer e não só reclamar que não estava disponível. Eu queria destacar alguns pontos importantes, assim, estimular, quer dizer, e lembrar aos médicos essa responsabilidade, que não é só da diretoria, mas, claro, uma sociedade médica representada, ela tem a obrigação de defender os interesses e, às vezes, a gente ficava brigando por coisas na saúde suplementar sem ir no SUS, deixando esse canal de uma submissão de nova tecnologia à Conitec esquecido. Então, isso, viramos essa página e corrigimos esse grave defeito que algumas direções da SBOC anteriores a 2017 eram importantes em vários quesitos, mas não participavam ativamente disso. Mas eu queria destacar alguns pontos importantes que essas consultas e a importância que se tem dado, inclusive lá fora, e esses modelos internacionais acabam sendo úteis para a gente,
sobre a participação dos pacientes, a questão da qualidade de vida, que foi relatada também pela Marisa. Isso é muito importante, está cada vez mais sendo valorizado. Só um exemplo rápido aqui. A Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, lá fora chamada de Oncologia Médica, ela tem, inclusive, uma escala de benefício de qualidade de vida em que cada medicamento em oncologia, eventualmente, vai ser submetido a uma análise, e se tem publicações não só dos desfechos clínicos que foram classicamente avaliados na pesquisa, mas se teve avaliação de qualidade de vida. E se teve, ele ganha um score mais alto. E se ele tem um score mais alto, tem muito mais chance da Agência Europeia de Medicamentos recomendar essa incorporação. Então, você tem lá uma pirâmide de índice, o índice 5 é considerado o mais alto e tem, às vezes, tem 3 tecnologias com desfechos absolutamente equivalentes, porém, uma das tecnologias teve uma avaliação de qualidade de vida mostrando que é benéfica. Isso foi avaliado na pesquisa clínica. E aí isso é fundamental, porque ela ganha uma escala 5 e ela provavelmente vai ser incorporada. E se bobear que tem uma escala 3 ou 4, não vai. Então, provavelmente, a gente vai acabar evoluindo também, amadurecendo esse processo no Brasil e passar a cada vez mais cobrar nos dossiês que também essas questões de qualidade de vida sejam levantadas. Nos últimos anos, também tem crescido a importância das experiências de mundo real. Às vezes, o cenário de pesquisa é um cenário muito controlado, onde os pacientes, às vezes, são escolhidos a dedo, e muitas vezes os resultados são positivos, nem sempre fáceis de serem transpostos para o mundo real. Então, cada vez mais tem pesquisas de mundo real com pacientes com experiências clínicas muito bem feitas, muito bem coletadas e dados que acabam sendo até mais valorizados. Antes a gente fazia uma certa cara feia quando a gente via lá uma experiência de mundo real, às vezes um estudo de fase 4, já com uma fase pós-aprovação. Por que isso é importante para o SUS? Porque frequentemente a gente tem um hiato entre essas incorporações de saúde suplementar e de SUS, e com isso a gente pode acabar, na hora de submeter alguma coisa à Conitec, ter um volume de informações complementar, já que em outros países algumas dessas tecnologias já estão consolidadas e até experiências de mundo real podem ser incluídas no dossiê de submissão. Um outro detalhe que tem crescido muito são os americanos, né, os estrangeiros chamam de Patient Report Outcomes, que são realmente algumas avaliações em que os pacientes são estimulados ativamente a participar dessas pesquisas, não só preenchendo questionários de qualidade de vida, mas também com um outro nível de avaliação, um outro nível de sofisticação que há 10 anos atrás, às vezes você só via um desfecho frio. Você, por exemplo, estou avaliando um câncer de mama, uma nova tecnologia que diminui a taxa de recidiva depois da operação. O paciente faz lá uma quimioterapia, ele vai à cirurgia, você avalia se o paciente teve uma boa resposta e depois você faz um tratamento pós-operatório para reduzir uma recidiva. Diferentes tipos de câncer de mama têm diferentes opções de tratamento, e aí você pode, claro, avaliar se esse paciente tem uma recidiva, mas dependendo de como é essa recidiva, qual é a importância disso? É uma recidiva só na mama? E o só na mama é por minha conta, bem entre aspas, porque para aquela paciente essa experiência pode ser catastrófica. É uma recidiva no fígado, obviamente tem frequentemente um nível de gravidade que às vezes é valorizado, uma recidiva metastática em órgãos distantes. Então, a análise de algumas pesquisas clínicas ela é muito, às vezes, fria. E, claro, você não consegue, às vezes, avaliar ou mensurar o impacto psicológico, o medo que essas pacientes têm de uma recidiva. Não é um medo desconectado da realidade. Existem pacientes que têm, claro, um nível de ansiedade em relação ao câncer, o retorno do câncer, muito forte. E, claro, que isso precisa de ajuda especializada. A psicologia está aí também para trabalhar em conjunto com a gente. Mas, independente disso, você às vezes tem mensurações que são muito frias. Então, assim, é só uma recidiva local, o paciente vai lá e opera. Assim, para essa paciente, isso pode ser um fenômeno desastroso. Ela pode ter que reiniciar um ciclo de tratamento, ela pode se afastar novamente do trabalho, ela pode ter que, enfim, interromper o cuidado do filho pequeno, largar o trabalho. Então, assim,
Você não vai mensurar isso numa pesquisa clínica, às vezes não vai aparecer no dossiê, mas muitas vezes a consulta pública pode permitir que essas experiências do paciente, de fato, sejam compartilhadas e o quanto isso pode ser impactante. Então, às vezes, você tem lá um ganho de redução de risco de recidiva, mas a gente precisa entender melhor que recidiva é essa e como isso impacta na vida do paciente. Então, eu acho que a contribuição que a gente tem que ter, assim, enquanto sociedade, acho que a gente amadureceu, mas ainda precisa evoluir mais. Frequentemente, a gente sempre fala do custo de incorporar, como sempre sendo incremental, e infelizmente, frequentemente mas também aqui eu trago para a discussão, talvez depois, quando tiver a oportunidade do debate, do custo de não incrementar, que frequentemente não é levado em consideração pelas agências que estão fazendo essas avaliações, porque, enfim, tá bom, não vou incorporar essa tecnologia porque, digamos, ela é cara, porque ela é de alta complexidade. E aí eu não incorporo, e o que acontece se eu não incorporar? Essa paciente vai recidivar, e a recidiva vai ter um custo social, psicológico, físico e financeiro também muito grande, porque essa paciente vai acabar precisando de tratamento. E, frequentemente, não é um paliativo que vai ser por 1 mês ou 2. Então, você, ao reduzir o risco de uma recidiva, você está impactando em desfechos que podem ser mensurados por estudos clínicos convencionais, mas você também tem que avaliar esses outros impactos que a gente tem tido mais oportunidade, que os pesquisadores já têm prestado mais atenção também em desfechos não habituais, mas eu trago para a discussão essa questão de o custo de não incorporar uma determinada tecnologia, que frequentemente nem sempre é levada em consideração no dossiê. Tá bom, eu não vou incorporar essa tecnologia, e o que vai acontecer com essa paciente? Tem 20% de chance mais de recidiva. E as recidivas podem precisar de mais cirurgia, de mais radioterapia, eventualmente de mais químio. Fazer essa paciente sofrer mais, ela vai se afastar de novo do trabalho, se bobear, ela vai ser aposentada por invalidez na hora dessa recidiva. Isso vai ter um custo para a sociedade que muitas vezes não vai aparecer do dossiê, mas pode ser que apareça na consulta pública, quando, de repente, as pessoas contarem as suas experiências e alertarem, digamos, para isso, e trazer para o olhar de quem está avaliando essa visão, digamos, mais real, do mundo real, do sofrimento que essas mulheres e esses homens, enfim, já que a gente está falando de tecnologias em câncer em geral. Então, eu trago para a discussão hoje essa questão também. O papel da sociedade médica, obviamente, é importante. A gente tem a medicina baseada na melhor evidência disponível. Eu costumo falar assim, porque às vezes a evidência disponível não é perfeita, mas é a melhor evidência disponível. E claro que a sociedade médica tem a obrigação de fundamentar esses pedidos com a melhor evidência disponível, mas a gente precisa ter esse outro olhar, e o mundo evoluiu, e a gente precisa evoluir também na pesquisa clínica na direção da qualidade de vida, dos relatos dos pacientes, desse impacto psicofísico, social e, por que não dizer, econômico, em termos de sociedade, do afastamento dessas pessoas doentes, provisoriamente ou mesmo definitivo. Eu acho que eu vou parar por aqui para passar para os demais palestrantes. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Realmente, o momento da consulta pública é um momento muito rico quando elementos que não cabem ou não estão registrados na literatura científica, em ensaios clínicos, eles vão ser elementos de convencimentos que vão ser trazidos à segunda rodada de discussão, com esse input importante da sociedade. Obrigado, Gilberto. Nessa contribuição para as consultas da consulta pública, é privilegiado ouvir as pessoas que estão mais diretamente afetas à questão, porque estão vivenciando o problema em casa, com o familiar, e trazem essa perspectiva única
a respeito de qual é o impacto no seu cotidiano e qual é a perspectiva que uma nova tecnologia traz para essa mudança de vida. Então, nesse papel, acho que temos aqui Luciana Holtz, que vai nos trazer como é que é importante ouvir essa voz do paciente nesse momento de avaliação de novas tecnologias. Luciana? Obrigada, Sandro. Boa noite. Estou só começando a compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Acho que está tudo certo. Então, quero agradecer muito o convite. Que bom, né, falar depois da Marisa, do Gilberto, e tentar complementar um pouquinho, né, trazendo um pouco da minha experiência, do que a gente acompanha no dia a dia, nesse meu papel hoje, como fundador e presidente do Oncoguia, que é uma ONG que existe para apoiar, para informar e para defender os direitos do paciente com câncer. Então, o tema é super importante, né? Está aqui minha declaração de conflito de interesses. E aí, né, acho que conectando um pouquinho com o que a gente já falou aqui, diante de um diagnóstico, né, diante do tratamento de um câncer, o que é que realmente importa para o paciente? Né? Trouxe aqui um pouquinho dessa reflexão toda e como é que isso se conecta com o nosso tema. Né? O que importa para cada um de nós? Será que a gente hoje, né, nós presentes ou futuros pacientes, será que a gente para mesmo para pensar sobre isso? Né? No momento que é perguntado para a gente, né? Será que a gente está preparado para responder? E mais do que isso, né, eu acho que para mim eu fiquei pensando muito, né, como é que isso se conecta com toda essa nossa discussão aqui, né, especificamente no momento de consulta pública, relacionada a uma certa tecnologia. Diante do diagnóstico de um câncer, a gente está falando, né, de mães, né, de uma mulher que é médica, muitas vezes, né, que faz exercício, arquiteta, né, advogada, professora, né, todas essas pessoas, né, de um jeito ou de outro, diante do diagnóstico de um câncer, com idades variadas, né, uma doença totalmente democrática, são esses os sentimentos, né, que de uma noite para um dia, de repente, ela se vê enfrentando uma doença ainda tão temida, ainda tão impactante, que literalmente, né, desmorona todos os aspectos da vida dela. E aí, gente, né, a Marisa já trouxe um pouco isso, né, o paciente diante do câncer, ele vai enfrentar uma série, né, uma jornada com inúmeras fases, dependendo, né, do sistema que ele tiver inserido, com inúmeras barreiras, diferentes desafios. Mas acho que o que tem de mais importante aqui, eu não vou falar agora, né, desses inúmeros desafios, acho que esse fica para outra parte, mas cada uma dessas fases a gente vai ver, né, muitas vezes uma escolha e uma decisão, né, que elas mudam, né, baseado, né, em quem está vivendo, no que está sendo proposto, a gente vai ver, né, que a escolha precisa acontecer e que ela muda de acordo com o que a pessoa está vivendo, né? Então, assim, se diante do diagnóstico, né, o que vem imediatamente, verbalizado ou não, né, eu quero me ver livre desse negócio, né? Quero me ver livre desse câncer, né? O que a gente está falando aqui, né? O que é que a gente está deixando claro que nesse momento mais importa, né? Então, como é que eu busco a cura, né? E claro, completamente conectado com isso, a gente vê o paciente falando muito essa questão de qualidade de vida, né? O que vai propiciar para esse paciente viver isso, né, é o acesso aos tratamentos, né, as diferentes tecnologias, que podem ser uma cirurgia, né, e todas os outros tratamentos disponíveis hoje, mas tem uma coisa que é super importante, né, que esse tratamento seja rápido, que ele seja personalizado, né? Hoje a gente fala tanto da importância do tratamento certo para o tipo de câncer específico e, sem dúvida nenhuma, eficaz. E, mais uma vez, sem dúvida nenhuma, hoje a gente não pode jamais deixar de lado a importância do cuidado multidisciplinar.
Tudo isso, né, vai possibilitar que esse paciente enfrente todo o pacote de questões do dia a dia dele, que vai passar, né, pela questão trabalho ou não trabalho, meus relacionamentos, né, cadê meus amigos, infertilidade, filhos, altos e baixos emocionais, como é que eu convivo, né, com esse fantasma de uma possível recidiva, manejo de efeitos colaterais, tudo isso, né, gente, para a gente poder garantir para esse paciente uma vida com qualidade. Uma outra fase, né, diante da volta desse câncer, né, que seja, né, por conta de uma recidiva local, por conta de uma metástase em um outro órgão, né, o que a gente escuta do paciente é, poxa vida, né, era um dos meus maiores medos, né, essa recidiva do câncer. Gente, é tudo, né, assim, é um sentimento de fracasso gigantesco, né, o paciente tendo que pensar um pouquinho, poxa vida, né, por que deu tudo errado? Eles reportam do quanto a gente está falando de um sentimento até pior do que ele viveu no momento do diagnóstico, a gente vê uma mudança importante, né, de uma esperança para uma sensação de desespero, e claro que a gente vê, né, todo aquele foco na cura mudando para um foco no controle, e aí, mais uma vez, né, outra frase muito constante, agora, né, fica muito claro o quanto é impossível eu ficar sem o meu tratamento, né, sem o acesso ao tratamento. Outra fase, então, né, na hora que o paciente se vê enfrentando essa nova fase da jornada de uma doença muitas vezes metastática, o que a gente escuta é, bom, né, meu câncer agora está quietinho, né, e assim ele me deixa viver. Né? Aqui a gente vê, né, a importância do tratamento poder garantir qualidade de vida, do tratamento poder garantir essa estabilização, esse controle da doença. E, mais uma vez, né, que esse tratamento aconteça de forma rápida, que ele seja eficaz. Muitas vezes aqui é mais comum a gente estar falando de tratamentos novos, que é os que estão hoje garantindo, né, esse prolongamento da vida com qualidade, e a importância da gente manter o foco no cuidado multidisciplinar, e aqui eu vou inserir, né, um olhar muito prioritário para o controle de sintomas, especialmente da dor. Juntei um pouco, né, essas diferentes falas dos diferentes momentos das jornadas, então, né, poxa vida, né, como é que eu tiro o câncer da minha frente, o que eu faço, né, eu estou disposta a fazer de tudo para que esse câncer não volte, né, para prevenir a volta do câncer, eu quero viver mais, eu quero viver bem, sem dor, com qualidade de vida, e meu câncer está quietinho, né, e assim eu vivo. São as tecnologias que permitem tudo isso, né? Como é que a gente traduz e faz valer tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês, de verdade, nos momentos de consulta pública? Para o paciente, gente, é disso aqui que a gente está falando, né? De cura, de acabar com a chance do câncer voltar, de viver mais, de mais tempo de vida, de foco em qualidade de vida, de foco, obviamente, em efeito colateral, não dá, né? O paciente não aguenta fazer um tratamento que está acabando com ele. Eu ouvi ontem de uma paciente o quanto ela teve que chegar para o seu médico e falar assim, eu não estou aguentando mais, né? O quanto esse tratamento está pesado para mim, né? Como é que a gente muda isso? A importância de controlar a doença. E a gente vê, paralelamente a isso, né, que nas decisões o foco é né? Então, sobrevida global, sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de recorrência à distância, né? Ainda peguei aqui uns outros desfechos intermediários para vida livre de doença invasiva, qualidade de vida. Então, eu estou tentando mostrar assim, né, como é que a gente traduz tudo isso, como é que a gente garante que numa conversa, né, onde o que está dito ali, que é o que importa para o paciente, que tem que ser o foco da decisão, às vezes a gente vê que de um lado, né, a conversa é qual é o desfecho clínico, quanto custa, né, qual o impacto orçamentário, a superioridade, você começou contando isso, né, Marisa, o quanto é importante a gente entender tudo isso para participar da melhor maneira possível, e do outro lado a gente está falando, né, de vontade, de escolha, de preferência, de experiência, de prioridade. E aí, né, eu tentei trazer um pouco aqui o que é que a gente vem fazendo, né, nesse papel de traduzir, de organizar todas essas informações. E aí eu conto para vocês, né? Então a gente tenta por meio de roteiros, né, que para mostrar para o paciente tudo que a gente já aprendeu, né, com a Conitec, com os
né, em diferentes capacitações de quais são os dados importantes nesses momentos de consulta pública. Então, roteiros que organizam um pouco para o paciente quais são, né, as questões, os tópicos irrelevantes que ele pode contribuir no momento de consulta pública. Óbvio, né, por meio de lives educativas. A gente tem um desafio, né, que eu acho que é importante trazer aqui, né, de educar esse paciente, de mostrar a relevância deste momento. E tem um outro tópico que eu quero contar para vocês, que é assim, né? A gente bate muito na tecla nos momentos que a gente reúne os pacientes, a gente fez recentemente, inclusive, um workshop para capacitar os pacientes para esse papel, né? Inclusive do papel de paciente testemunho, para a gente conseguir ter mais representantes desse momento. E um dos nossos maiores desafios é mostrar para o paciente a importância dele não viver todo esse processo, essa jornada que a gente acabou de conversar aqui, de forma automática. Do que eu estou falando, né, gente? Muitas vezes o paciente não sabe o nome do remédio que ele tomou. Se ele não sabe o nome, como que ele vai se conectar com o post que eu estou fazendo, falando, venha, venha, que a gente está precisando saber né, de que forma que a tecnologia te ajudou, né, a diferença que a tecnologia fez na tua vida. Então, tem muito paciente que não sabe o nome do tratamento que ele está fazendo, que na cabeça dele, né, quimioterapia é só branca e vermelha, né, que ele não mal entende qual é o objetivo do tratamento. Né? Então, assim, ele está fazendo tratamento para quê? Né? Para curar? É para controlar? É para diminuir? Como é que a gente vai saber se o tratamento está indo bem ou não? Né? Qual é o exame que foi feito? De que forma que a tua vida está... Né? De que forma que você qualifica esse momento da tua vida? Que diferença que essa tecnologia está fazendo, né, para você nesse momento? O que ela está te permitindo fazer? E acho que tem um ponto, né, que pelo menos a gente tem tentado trazer poucos, que não vai conseguir trazer muitos, e eu acho muito importante essa tua fala, Marisa, quando você fala que é qualidade que importa e não quantidade, porque é assim que a gente vem fazendo, né? Porque é na própria vida que o paciente pode fazer a diferença, mas nesse momento de consulta pública, na de muitos, né? Na de muitos. E aí eu encerro aqui, né? Porque acho que vale a gente não esquecer que quando a gente está falando, então, do que importa, é porque as tecnologias, junto, obviamente, com muitas outras coisas, elas vão permitir, né, que a gente possa falar cada vez mais de realização de sonhos, de planos, de mais tempo, de projetos, né, de muita vida com qualidade. É isso, gente. Estou aqui agora para a gente conversar um pouquinho. Excelente, Lu. É sempre esclarecedor ouvir a experiência de anos nessa convivência com os diversos aspectos diretamente relacionados ao impacto dos tratamentos e da doença na vida das famílias e das pessoas, porque enquanto médicos, oncologistas, nós muitas vezes estamos envolvidos muito diretamente e temos aí um conflito de interesse em relação a essa opinião em relação à inclusão de tecnologias. Mas saber que a assimetria de informação ainda é um problema muito sério e que os pacientes depositam nos especialistas essa confiança na seleção dos tratamentos e, portanto, muitas vezes não atentam para qual tipo de tratamento que está recebendo. Isso nos coloca realmente na situação de questionar, e aí eu gostaria de ouvir a Marisa, se há um cuidado na linguagem dos relatórios, ou na versão para o paciente desses relatórios, para que eles possam compreender a discussão que foi feita em relação à tecnologia e o racional que está por trás da apresentação feita, os dados técnicos. Como traduzir o dado técnico a uma linguagem acessível, e se na sua opinião, temos tido isso nos documentos que vão à consulta pública? Existe esse trabalho de tradução para uma linguagem do paciente, mas esses anos de pandemia, nós
sofremos um processo de avaliação acelerada, né? Principalmente das tecnologias para a COVID. Então, assim, a minha impressão é que não houve tempo suficiente, porque a consulta pública foi encurtada, então o processo foi todo reduzido. Esse processo de tradução não é feito pelo parecerista, é feito por uma equipe interna do DGITES e não passa por uma revisão nossa, né? Então, para ser sincero, eu não tenho ideia exatamente da qualidade, talvez a Luciana possa até falar melhor do que eu, mas eu acho sempre que esse documento da linguagem do paciente é pouco, né? Eu gostaria realmente de ter não só pacientes, mas como médicos que pudessem compreender melhor, né? Então, por exemplo, isso que o Gilberto falou, né? Sobre a história natural, né? Quanto custa um paciente que não recebeu um imunobiológico novo, né? Então, o que tem publicado, o que a gente consegue de acesso à informação, está dentro do modelo econômico. Mas, obviamente, aquilo ali pode ser muito diferente da realidade brasileira, né? Então, nesse ponto, é que eu acho que os especialistas eles precisam aprender a olhar as tabelas dos modelos econômicos. Olha, está dizendo que a pessoa fica internada 10 dias. Não é verdade. A pessoa no SUS fica internada 2 meses, tá? Então, essa parte, mastigar melhor o relatório, eu acho que ainda faz falta, né? Eu acho que, principalmente, eu sinto, por parte das sociedades, pouca participação na consulta pública de uma maneira geral. A maior parte dos pareceres que a gente tem feito realmente é de Covid, né? Mas, por exemplo, nós tivemos aí uma discussão, foi bem polêmica, sobre os anticorpos monoclorais que não foram incorporados para a Covid, né? E não teve uma sociedade de infectologia que participasse, que trouxesse evidências, né? Então, a minha impressão é que as pessoas participam pouco e, quando as sociedades participam, ainda é de uma forma inadequada. Eu tenho um artigo observacional a favor daquele medicamento. Então, não é isso, né? A gente precisa de evidências sólidas, né? Então, precisa de gente que conteste de uma forma realmente válida, né? Eu sei que é difícil, porque o processo é complexo, né? Mas eu acho que precisa amadurecer. E, como eu falei, eu defendo muito que a gente tenha um paciente na Conitec, porque conforme a pessoa vai vendo as apresentações, aquilo vai ficando mais palpável para a pessoa. Exato. Hoje o paciente ele pode participar da apresentação inicial, geralmente para fazer uma breve exposição sobre a sua experiência pessoal com o tratamento, mas é diluído em relação ao momento da discussão mesmo da tecnologia. A comissão é uma comissão que tem representação do Conselho Nacional de Saúde, que na comissão traria essa voz do paciente. Talvez seja uma coisa de trabalhar o Conselho Nacional de Saúde para ter um representante que tenha essa disposição de trazer a opinião do paciente, porque... Que nós já tivemos, né, Sandro? Sim, a Rosângela, da sua época, era uma pessoa maravilhosa, contribuía muito. Por muitos anos tivemos realmente algumas participações bastante ativas nessa comissão, trazendo essa perspectiva do paciente. Agora, Gilberto, os médicos, nós oncologistas estamos bastante familiarizados, pelo menos com a interpretação de ensaios clínicos, por necessidade mesmo de atualização permanente que temos. Mas estamos familiarizados com estudos econômicos? Poderíamos contribuir e analisar o modelo econômico que foi construído e fazer críticas propositivas? Como você vê essa participação dos médicos nesse aspecto? Eu acho que vocês, tanto a Marisa quanto você, Sandro, tem toda a razão em levantar essa questão, porque, embora a gente tenha, de fato, feito contribuições,
na hora da consulta pública, todo mundo dá uma sumida, porque o médico, digamos, o oncologista geral, ele acha que a sociedade tem que resolver isso. Então, tem 2.500 oncologistas no Brasil e você deve contar nos dedos de uma das mãos se quem é que entrou lá na consulta para emitir alguma opinião complementar, adicionar uma referência que seja relevante, porque ele acha que alguém tem que fazer. Todos somos sobrecarregados, tem múltiplas tarefas, mas tem uma questão também de formação. É verdade que a gente conhece os estudos clínicos, na média, mais até do que muitas especialidades, né? O oncologista fala dessas curvas, de um forest plot, de um hazard ratio, com uma certa propriedade que outras especialidades têm dificuldade. A interpretação de ensaios clínicos e a crítica até à qualidade dessas publicações e apresentações, a nossa média é muito boa. Em outras especialidades eu não tenho nem como avaliar, mas desconfio que seja não necessariamente tão completa. O problema é que a farmacoeconomia, para a gente, é uma outra ciência. Eu até sou um cara, entre aspas, curioso nesse assunto, mas não sou um estudioso. Tem aí uma meia dúzia de uns 10 ou 15 oncologistas no Brasil que estudam isso, que se dedicaram a isso, e às vezes precisam ser contactados, como a gente faz, como a sociedade fez, contrata o André Sassi, mas não sei quem, para fazer lá um dossiê complementar, porque é muito complexo para a gente. Manda um estudo de farmacoeconomia. Pô, mas a gente vai fazer isso enquanto indivíduo? Não. É o Oncoguia que vai submeter a Conitec um estudo de farmacoeconomia na realidade brasileira. Isso custa caro. A gente não está em condição de fazer isso individualmente. Talvez, enquanto sociedade, isso precisa se profissionalizar, uma profissionalização que a gente não tinha no passado distante, mas que a gente entendeu que era até necessária, porque hoje, quando você vai fazer lá no hall da ANS, mais uma vez, a Lu também sabe da luta que é, e aí pedem 3 milhões de coisas que, poxa, mas caramba, eu sou um oncologista esforçado, eu não tenho como me dedicar à farmacoeconomia como eu gostaria, independente de eu estar num cargo assim, o assado da diretoria, na comissão de mama. A gente, a comissão de mama tem 5 médicos, aí manda lá o parecer para o cara, você tem que fundamentar isso aqui na consulta pública, tem que... Caraca, é muito difícil para a gente, porque essas análises econômicas, vai perguntar para um oncologista médico, ou para outros especialistas, esse modelo de Markov, aí você fazer tentar fazer uma estimativa da jornada do paciente, olha, tantos por cento recidiva, aí se não se recidivar, acontece isso, e aí você cria os modelos e vai tentar avaliar. E quando a gente vai avaliar custo, como é que eu vou fazer um estudo de farmacoeconomia se eu não faço a menor ideia de como o SUS vai comprar o remédio? A gente tem exemplos hoje, nos últimos anos, de produtos que o SUS consegue comprar com 90% de desconto. Se eu vou mandar um estudo de farmacoeconomia, eu vou pegar lá o preço do Brasil, se vou pegar um preço, enfim, fábrica, que obviamente eu sei que o SUS não vai acabar comprando por esse preço, vai fazer uma parceria público-privada de desenvolvimento produtivo, vai acabar dependendo, caiu a patente, não caiu a patente, não sei, mas assim, é muito complicado, porque às vezes a Conitec pede para a gente umas coisas que não estão na nossa realidade, porque nós, oncologistas medianos, não somos especialistas em farmacoeconomia. A indústria, muitas vezes, tem lá, obviamente, seus interesses e nem sempre vai ter essas análises na realidade brasileira, e aí o cara está lá sentado esperando uma contribuição de farmacoeconomia, de preferência dentro da realidade brasileira. Eu falei assim, poxa, não é fácil isso, né? Então, e claro, o SUS vai saber melhor o que pode fazer eventualmente para incorporar, como fazer para reduzir o custo, comprando em larga escala, centralizando compra, fazendo sei lá o quê. Eu não tenho como fazer isso, seja eu, seja a sociedade. A gente pode fazer uma estimativa com essas premissas, preço fábrica, Brasil, se usar com alguma referência, mas dependendo da tecnologia, se o SUS não tem, como é que eu vou saber por quanto o SUS vai comprar? É verdade, Gilberto. A parte da análise econômica dos estudos, análise crítica dos estudos econômicos, que eu acho que há no Brasil uma massa crítica muito limitada, capaz de contribuir de maneira substancial para
esse debate no que diz respeito à consulta pública, análise do relatório do parecerista. Eu lembro que dentro desse questionamento, dessa inquietude que Marisa colocou, de que é importante um feedback a respeito de se o modelo teórico usado para formular a análise econômica corresponde à prática clínica ou corresponde ao cotidiano do SUS, essa perspectiva também pode ser trazida pelos gestores públicos em secretarias municipais, estaduais de saúde, hospitais públicos, que teriam também, talvez, propriedade para fazer contribuições a respeito disso que o Gilberto colocou. Será que aquela estimativa de tratamento para uma complicação ou de tratamento paliativo corresponde ao que acontece no meu hospital, na minha realidade? Então, talvez sejam elementos bastante importantes que fariam com que houvesse um retrabalho em cima da análise econômica original, se informações de fonte primária de qualidade pudessem ser acrescentadas nesse momento da consulta pública. Luciana, você acredita que dentro desse momento que a gente vive na sociedade, há interesse do tema câncer de maneira bastante difusa em nosso meio? A gente percebe que é um tema que é debatido bastante ardorosamente, eu diria até, em redes sociais, sempre que a gente observa algumas proposições nessa área. Na sua experiência, tem crescido esse interesse das pessoas sobre o tema câncer, tratamento do câncer? Isso pode representar um momento de maior interesse em participação nessas consultas públicas? Ai, Sandro, pois é. A gente está com uma pesquisa Datafolha lançada que, surpreendentemente, ouviu a população e 63% da população, a gente perguntou, dentre as DCMTs, qual deveria ser a doença priorizada pelo governo, e entre os 3 primeiros lugares, primeiro, segundo, terceiro lugar, e 63% da população escolheu o câncer, né, Sandra? A gente estava discutindo isso ontem, e entre as 3 primeiras, esse número cresce para 84%, mas, assim, acho que isso é super importante, né, pensando em relevância para a doença, pensando do quanto a gente tem aí uma sociedade pedindo para que o câncer seja mais priorizado, seja mais olhado pelos nossos governantes, mas eu ainda acho, sabe, Sandra, que está descolado, né? Está longe, assim, para a gente realmente conseguir, né? Que sabe que essa pessoa vire um paciente, né? Ou assim, mesmo outro dado da pesquisa, né? Que é 8 em cada 10 conhece alguém com câncer, né? E 4 em cada 10 ou é o paciente ou tem um familiar com câncer. Então, assim, é uma doença que está chegando pertinho, né? Mas eu acho que ainda para virar uma chave, né? Para se conectar e entender a relevância, né? De se preparar para contribuir para uma consulta pública, a gente tem que caminhar bastante, assim, né? Então, até queria... E nesse caminho, Lu, havia antes um formulário no site da Conitec, onde se clicava em links e se introduzia ali as informações de identificação e a contribuição a ser dada. Hoje existe uma passagem aí por uma plataforma nova, uma plataforma Participa Brasil do governo, onde para acessar essa plataforma você precisa um cadastro no site gov.br. Então, você acredita que essa modificação de alguma forma é uma barreira para a participação? As pessoas vão ter mais dificuldades de eu ainda acho que o problema está antes ainda, sabe? Eu acho que é o paciente que entendeu o recado, né? Sabe, que olhou ali, viu o nome do tecnologia, falou, opa, esse eu já tomei, né? Já é um grande passo, porque ela pelo menos sabe que
né, o que eu falei para vocês, que é o nome do medicamento, e aí eu acho que o segundo passo é ela entender se ela, né, de que forma ela imagina que a experiência dela pode contribuir, então, né, pode convencer a Marisa, né, que a experiência dela fez a diferença. Até queria te ouvir nisso, assim, sabe, Marisa, um pouco, se você já viveu, assim, algum momento que realmente uma contribuição que veio, né, ou da sociedade, né, ou de um dado organizado, coletado por uma ONG, ou, né, ou uma voz mesmo de uma paciente que foi lá numa reunião da Conitec, assim, que dado que você espera, assim, sabe? Que você acha que é um dado de relevância, até para nos ajudar mesmo, porque assim, e aí me conforta quando você fala que é qualidade que importa, porque a gente tem esse desafio realmente, né, de você ter uma ideia, a gente vive às vezes experiência, né, de que sai a publicação do paciente testemunho, né, da perspectiva do paciente, e a gente divulga e não aparece ninguém, a gente sai pedindo para médico, né, tanto que assim, a maioria das reuniões eu mesma me inscrevo para garantir, sabe? E aí, enquanto isso, a gente procura o paciente e tal. Daí tem todas essas barreiras, né? Desde o nome da tecnologia, daí não tem coragem, tem vergonha. Tem vergonha, é intimidante. Nossa, né? Tem um grau de assim exposição, mesmo. Com certeza. Eu acho que tem, assim, uma coisa que vale até a pena você consultar e você passar esse filminho para os participantes lá da sua ONG, quando nós fizemos a perspectiva do paciente, que era a sonda Bottom, né, que é um dispositivo para principalmente crianças portadores de doença crônica com gastrostomia, né? E foi a mãe de um paciente que foi falar, né? E ela falou que essa coisa que a gente conta da trajetória, né? Mas foi uma coisa assim tão impactante que todas as pessoas que falaram depois dela, né, teve a discussão na Conitec, tal, votação, todas as pessoas citaram a fala dela, né, porque foi uma coisa, e não só pela emoção, não é isso, né, porque às vezes a pessoa acha, eu vou mostrar uma criança doente, tal, não é isso. Ela explicou exatamente como aquela sonda mudou a realidade dela, né? As coisas, então, porque às vezes é muito difícil para quem não vive a doença entender, né? Então, por exemplo, eu ouvi outro dia numa reunião, eu nem estava só aguardando entrar a minha vez, né? E aí tinha alguém, eu já não me lembro quem era, dizendo que mas uma metástase na coluna não é importante. Eu fiquei pensando, gente, deve dar dor, né? Eu não tenho experiência, né? Nunca cuidei de paciente, não sou oncologista, né? Nunca cuidei, mas essas coisas é que às vezes falta na literatura e falta na consulta pública. Dá para alguém entrar na consulta pública e escrever, olha, de 100 pacientes com metástase na coluna, 80 tinham que tomar morfina, 50 não conseguiam fazer as suas atividades, ou eu tive, a partir do dia que eu tive metástase na coluna, eu passei a ter que tomar remédio para dor todo dia. Essas coisas são muito importantes. Então, por exemplo, teve um parecer que nós fizemos de uma modalidade lá de radioterapia e a gente colocou o preço da blindagem. Aí um físico escreveu e falou, não, o que a gente tem de blindagem é mais do que suficiente para essa modalidade, mesmo você incluindo essa modalidade a mais, a blindagem é suficiente para manter. E a gente muda, tá? Então, a gente lê uma por uma todas as contribuições. Por isso que eu estou dizendo, não adianta mandar repetido. Imagina você ter que ler 4.000 contribuições, sendo que 3.900 são absolutamente copia e cola exatamente igual. Isso não traz impacto, né? Não adianta pedir para o vizinho, para o porteiro escrever, porque impacto é o relato, né? Então, é a informação, é o que traz de novo. Exato, essa análise qualitativa aí dos relatos de experiências únicas, né? Em relação a como aquela tecnologia no dia a dia, no cotidiano
do paciente, da família, modifica. A época também me recorda um caso realmente de paciente, familiar de paciente, numa discussão sobre insulinas, a respeito de episódios de hipoglicemia que limitavam a criança de inclusive, ter uma vida escolar regular. Mas, assim, são aspectos que só quem está passando por aquela situação, às vezes, tem a propriedade para trazer essas preocupações à discussão também. Nesse momento também a gente estaria aberto para estar recebendo contribuições da audiência, dúvidas e sugestões que pudessem aqui motivar o nosso debate. Eu entendo que o tema participação em consulta pública, por toda a dificuldade que Gilberto, Luciana já colocou em relação à compreensão da importância e do rito do processo, é sempre uma barreira, mas que não seja aqui também para nos fazer perguntas motivadoras aqui dessa discussão. Sandro, se não tiver nenhuma pergunta, eu sou faladora, queria Marisa. só fazer uma colocação a respeito do que o Gilberto colocou. Os dados de mundo real são muito interessantes. Não propriamente para discutir eficácia, porque tem uma série de problemas, mas para trazer informação de segurança a longo prazo, para reduzir a incerteza. Muitas vezes você tem um intervalo de confiança muito grande e joga os dados do mundo real, você consegue encurtar esse intervalo, e para discutir, por exemplo, pontos como adesão, né? Então, eu acho que seria super interessante, você trabalha numa rede, né, que a gente pudesse ter dados, por exemplo, de prontuário eletrônico para tirar dúvidas realmente no mundo real. Será que aquele medicamento que promete não causar vômito, será que no mundo real é assim mesmo, né? Então, eu queria saber se você tem alguma coisa, já trabalhou alguma coisa com análise de prontuário eletrônico para trazer contribuição. Eu acho que assim, e aproveitando o gancho da tua colocação, que é perfeita, no mundo real, frequentemente, a gente consegue alcançar pacientes que, na pesquisa clínica, frequentemente são subrepresentados, principalmente oncogeriatria. Não raro a gente tem tecnologias com desfechos incrivelmente bons, ou às vezes medianos ou positivos. Quando você vai ver o número de pacientes que entrou no estudo clínico com 70 anos ou mais, 75, 80, não raro é muito pequeno, porque às vezes a própria pesquisa tem lá, é até 18 a 70, e aí no mundo real, as nossas pacientes têm lá seus 78, 80 anos, comorbidades, múltiplas doenças que fazem com que realmente a gente vá ver essa tecnologia no mundo real das pacientes, que às vezes tem um diabetes, que não está tão controlado, que tem lá uma doença renal, às vezes mais crônica, não necessariamente dialisando, mas que muitas dessas doentes nem entrariam em estudo clínico, seja porque, obviamente, tinha critérios, e então a oncologia sofre bastante disso. E, claro, esses grupos grandes de oncologia, não só o nosso, mas outros, têm passado a ter uma relevância nessa questão de pesquisa clínica com essas coletas de prontuário. Todo mundo hoje usa um prontuário eletrônico que pode, dependendo do cenário, respeitando as regras de comitê de ética, de aprovação dos pacientes, criar uma massa crítica em algumas situações onde a indústria farmacêutica não vai responder todas as perguntas, a academia também frequentemente não vai conseguir, as universidades nem sempre têm verba para certas pesquisas, e é fundamental que a gente faça isso. Ontem, para você entender quanto é verdade, a gente estava discutindo um teste molecular sofisticado que é utilizado em alguns pacientes oncológicos, independente do tipo, importa se é mama, muito usado em pulmão. É um teste genômico que vai avaliar mutações, mais de 300 mutações
e aquelas mutações que fazem as células tumorais efetivamente avançarem, que a gente chama de driver mutations. E é um teste muito sofisticado. Temos uma parceria com a Foundation One, que é uma empresa que é até do Grupo Roche, mas que, enfim, está baseada em Boston. E a gente vai compilar lá, 300 pacientes vão ser tratados nos próximos 2 anos com esse teste, e essa plataforma de informações vai ser utilizada possivelmente com publicações. Isso foi discutido ontem na reunião, inclusive com o pessoal de Boston. Então, olha aqui, a gente vai incluir, de repente, 300 pacientes oncológicos de diferentes perfis, diferentes neoplasias. O que a gente faz com essa massa crítica de informação? Não é um big data, mas para a nossa realidade, caramba, 300 pacientes oncológicos de um teste molecular muito sofisticado, em que amanhã ou depois você pode gerar uma publicação brasileira dessas intervenções, é muito importante. Certamente, outros grupos têm já outras expertises e já publicam experiências, o Grupo Oncoclínicas, o pessoal do Américas, tem uma massa crítica hoje bem bacana, e a pesquisa clínica acaba não só ajudando o SUS a complementar essas tecnologias de alta incorporação, mas mesmo os grupos privados. Mas acho bacana você tocar nesse ponto do mundo real, e é na ponta do consultório que a gente vê. Você tem lá uma senhorinha de seus 80 anos, mas ela é ativa, ela quer se tratar, ela está motivada, ela quer fazer o tratamento. E, às vezes, o estudo clínico que baseou aquela tecnologia não tinha a vovozinha de 80 anos, tem aquela vovozinha de 80 anos que é esperta, ativa, autônoma, tem um performance status muito bom, mas também tem a vovozinha de 80 super frágil, que aquela tecnologia provavelmente vai ser tóxica demais. Então, assim, é uma discussão que, às vezes, a pesquisa clínica não consegue colocar todas as questões da pauta do mundo real. Então, dados de mundo real, às vezes, ampliam um pouco o leque das nossas experiências. Não raro, algumas eficácias caem, porque você vai ter uma população menos selecionada, mais heterogênea. Importante também lembrar que, apesar de que nós temos acesso assim, a largas bases de dados clínicos com microdados que poderiam ser importantes para estudos de mundo real, assim, há os constrangimentos, como o Gilberto mencionou, da necessidade de tramitar protocolos de pesquisa pelo sistema CEP-CONEP para você poder ter condição de trabalhar essa informação e publicizá-la. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela impõe uma série de obrigatoriedades aí em relação a como trabalhar essa informação. Acredito sim que os grandes grupos integrados e verticalizados ainda vão evoluir para, provavelmente através de sociedades médicas, registros de casos de doenças, e esses registros prospectivos, acredito que há até uma iniciativa de pesquisa nacional nessa linha de registrar prospectivamente uma coorte de pacientes em tratamento para câncer de mama, com o objetivo justamente de produzir dados de mundo real. E talvez, não sei como Marisa vê isso, se ela teve oportunidade de, durante as discussões na Conitec, ter participado de alguma discussão onde dados de mundo real fossem utilizados para a desincorporação de tecnologias, dado a obsolescência e substituição por tecnologias mais inovadoras. Você vivenciou alguma coisa assim, Marisa? A gente acompanhou radioterapia, né? Quando foram entraram os aceleradores lineares, né? Começou a ser retirada as bombas de cobalto, também hepatite, né? Quando houve substituição dos antivirais, né? Mas, em geral, a desincorporação é um fracasso, é isso que o Gilberto falou. Acaba sempre acumulando, porque existe um sentimento por parte do paciente, né? Até por parte do gestor, que quando ele tira um medicamento está sendo roubado alguma coisa do paciente, né? E muitas vezes a gente quer que tire
porque tem um medicamento melhor, né? Porque tem um medicamento mais eficaz, mais seguro, né? Mas as pessoas não entendem muito dessa forma, então, normalmente, desincorporação é um desastre. De fato, é um desafio, porque nós não temos aqui no país essa cultura de acompanhar, monitorar o desempenho clínico das tecnologias, uma vez que a gente incorpora elas, por exemplo, no sistema de saúde, né? E às vezes a gente vai estar trocando um tratamento por um mais novo, sem sequer ter tido tempo para gerar uma percepção de valor a respeito daquele que foi já ultrapassado. Mas também assim caminha o conhecimento científico que não espera, né? Ele é simultâneo e permanente. Nós trabalhamos sempre esses consensos temporários a respeito do que é a melhor evidência científica, e todo dia a gente está nesse processo aí de aprendizagem. Luciana, a participação, então, em consultas públicas tem todas essas barreiras aí de informação e cognição em relação a como se posicionar. E seguramente essas oportunidades de oficinas de discussão, eu queria entender se essas oficinas elas ocorrem por ocasião de eventos específicos organizados pela ONG, ou se a Oncoguia dispõe de videoaulas, videocursos e situações que aproveitam aí essa tecnologia de comunicação para facilitar a compreensão do usuário. A gente está tentando criar, né, a gente já montou um modelinho de um workshop, que já aconteceu uma vez com um caráter piloto, e aí a gente aproveitou agora para fazer o que funcionou, o que as pessoas sentiram falta, e pega muito, viu, Marisa, essa questão da linguagem mesmo, assim, sabe? Para o paciente é muito difícil, assim, né, entender essa questão do custo, do impacto orçamentário, sabe? É quase que assim, né? Tem que falar para ele, sai do lugar de paciente agora, né? Esquece que você não está aí. É duro, sabe? Essa frase de tipo, não vai dar para dar tudo para todo mundo, parece que tá, sabe, destruindo com o paciente, né? Nesse momento, assim, sabe? Então, acho que isso é bem difícil, mas estamos tentando, Sandro. Eu acho que tudo que... Né, eu participei já algumas vezes do próprio processo de capacitação que a Conitec faz, né? Todas as meninas ali da participação social, viu, Marisa, já me conhecem, porque é muito legal, né? O treinamento que elas fazem ali, o processo, né? O momento que elas conversam, a preparação para a participação, né? Tudo que acontece ali na perspectiva do paciente, mas tem do nosso lado essa barreira anterior mesmo. Então, a gente está organizando, Sandra, a gente ainda não tem tudo gravadinho, porque a gente quis fazer uma primeira rodada para ver se funcionou, se não funcionou, né, onde que os pacientes sentiram falta, pelo menos assim, pensando numa avaliação geral do primeiro, as pessoas gostaram muito, elas disseram que elas aprenderam, estavam se sentindo mais aptas a participar, né, dos momentos, mas também trouxeram várias sugestões de como a gente melhorar. Então, estamos de novo mergulhados aí no processo, em como é que a gente traz mais gente mesmo, né? Que sabe o nome da tecnologia, que entende a relevância, que sabe que a contribuição vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então, estamos trabalhando aí para minimizar essas barreiras. Luciana, a minha impressão é que às vezes falta um pouco também de espírito cívico, né? Isso. Então, muitas vezes a pessoa diz, para mim não vai fazer diferença, sim, pode não fazer para você, mas as outras pessoas que não conseguiram ter acesso ao medicamento. Eu super concordo, né? Super concordo. Por isso que eu falei, né? Que eu acho que a diferença na sua vida, mas na de muitos, né? Então... Mas eu queria escutar de você qual a visão que você tem assim da reunião. Porque você já assistiu o filme, já participou de perspectiva, de consulta pública. Queria saber assim, a sua visão quanto usuário.
Tá bom. Olha, Marisa, eu acho assim, eu até mesmo ali nesse processo, né, de preparação, eu vejo que tem uma ânsia dos próprios pacientes, assim, todas as vezes a pergunta para as meninas é: nossa, mas tá bom, eu vou participar, mas quando que o medicamento vai estar disponível para mim? Sabe? Então, é isso que eu estou falando, assim, você está puxando alguém que está vivendo aquilo na pele, né? É muito difícil ele se desconectar disso para, né, para entender que é um momento de escuta, que é um momento de coleta de informações, que aquilo vai ser analisado, pensado, discutido, e o resultado pode ser negativo, né? Isso é bem difícil. A outra coisa que a gente também escuta muito de feedback é a fala ali de 5 minutos, né? 5, 10 minutos, sem nenhuma pergunta, sabe? Aquela fala do paciente que às vezes não tem nenhuma pergunta, assim. É muito frustrante para a maioria, sabe? E óbvio, né, essa questão de ter que entrar, assiste um pouquinho até ali, depois não pode ficar mais, né? Então, é muito bacana te ouvir, né, dizendo assim, enquanto você queria que tivesse realmente um paciente sentado ali dentro, e a gente pensa muito, né, Sandro, o quanto talvez, como no CNS, claro, né, a gente está lá, né, assim, tem ali diferentes organizações que representam aquela tecnologia específica, mas a gente acredita muito que como composição da Conitec, seria bacana que no momento da tecnologia pudesse se rodiziar, né? Então, tanto a sociedade médica daquela tecnologia pudesse estar lá, a ONG daquela tecnologia pudesse estar lá, e para trazer mesmo, né? A perspectiva, a escuta, o quanto aquela tecnologia a gente vê na prática fazendo a diferença no paciente. Mas acho que especialmente, já que você está me perguntando, né, do processo, assim, desse trabalho que a gente faz, né, de convidar os pacientes para estarem lá representando, é muito frustrante não ter nenhuma pergunta para eles, Marisa, muito, muito. Eu acho que isso é uma coisa que poderia ser trabalhada até no sentido do conteúdo do que eles deveriam falar, né? O que é importante eles contarem, né? Quais as dúvidas que o gestor tem ou que o parecerista tem que eles poderiam ajudar, né? Se tivesse umas perguntas mandadas antes, certamente eu acho que ia ter mais debate, né? Sem dúvida, e eu acho que você falou uma coisa também muito interessante que as pessoas não entendem, eu mesmo não entendo. A gente vai ter um debate agora, 1º de julho. Debate não, é um evento online chamado... Eu vi. Que a gente vai discutir, incorporou e daí? O que acontece? Por que o medicamento é incorporado e 2 anos depois não está? Não aconteceu ainda. Super Gilberto, importante. Isso é uma caixa preta, é um mistério enorme. Gilberto, como é que o profissional, o médico, profissional de saúde, o oncologista, tem visto essas reuniões da Conitec? Sei que nós, oncologistas, não temos tempo para assistir às horas de reunião, mas seguramente a sociedade deve monitorar essas reuniões. Qual é a percepção que as sociedades médicas têm tido das reuniões da Conitec, do processo deliberativo e sugestões para que isso eventualmente fosse aprimorado? Eu acho que a maior frustração que a gente tem é de, na hora de uma discussão, você ter a mesma questão que a Luciana falou. Você tem 5, 10 minutos e, assim, uma vez me chamaram para uma reunião dessa e era marcante porque era, se não me engano, num dia 8 de março, e aí nós estamos falando 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente estava discutindo uma incorporação de tecnologia e as blocas assim, não, você tem que vir para Brasília para representar não sei o que lá, é importante, você está envolvido nesse processo. Tá, aí você vai falar 5 minutos, vira as costas e sai. E não pode fazer mais nada. Você pode sentar lá assistir, não tem direito a uma parte, claro, senão vira uma discussão de 300 horas, eu entendo. Mas quanto sociedade, tudo bem, você participou de alguma forma do processo, mas a gente queria ter um pouquinho mais de voz nessa hora, então, um pouquinho mais de tempo, sabe? O assento na Conitec do CFM, que seria a representação digamos assim, dos profissionais médicos, eventualmente poderia ser também rodiziado com
representantes das sociedades de especialidades, talvez? E aí quando tivesse uma discussão, como a Lu falou, falou assim, olha, a ONG envolvida, claro, a sociedade envolvida tem que participar, mas espera aí, 5 minutos, a gente entra, tem que defender aquela tese em 5... Olha, eu sou meio prolixo, eu não consigo falar em 5 minutos nada. Então, assim, vai ser muito difícil, mas imagina, outros colegas também ficam com essa sensação de frustração e você depois não tem direito a uma parte, ninguém te pergunta nada e aí você depois não sabe o que vai acontecer, espera o resultado e vai ver lá na consulta pública, aí você vai ver lá o que foi discutido, obviamente ter acesso aos pareceres e tudo mais e tentar reverter. E a mensagem sempre dá para fazer alguma coisa a mais nessas horas, mas é claro que todo mundo da SBOC, nesses últimos tempos que teve a oportunidade de participar, sai um pouco com aquela sensação assim, pô, mas caraca, é só isso que a gente pode fazer agora, na hora do vamos ver, uma parte, um comentário, ninguém pergunta nada e aí a gente sai e depois vocês debatem? Eu acho a impressão é a mesma que eu falei para a Luciana, porque muitas vezes a pessoa que vai falar, ela não sabe o que o outro lado precisa ouvir. Então, por exemplo, ela gasta um tempo enorme falando sobre fisiopatologia, principalmente quando é o representante da indústria. Não, a fisiopatologia do não sei o quê, a célula não sei da quanto. O gestor não quer saber nada disso, né? Ele não está nem um pouco preocupado com o mecanismo de ação, se ele é inovador, se vem pela linha não sei o quê. Então, eu acho que falta um pouco entender como o processo funciona, mas eu acho que tem uma coisa muito legal, que as sociedades poderiam participar de uma forma mais organizada, indicada pelo governo, é quando a gente monta um modelo econômico, normalmente a gente conversa com um especialista, a não ser que seja uma coisa assim de domínio, por exemplo, Covid, eu não converso com ninguém, eu tenho experiência, dá para fazer. Mas, assim, por exemplo, hanseníase, nós sentamos com 2 especialistas e ficamos 4 horas discutindo cada detalhe do modelo, como a gente montou. Não, primeiro vai para aqui, depois vai fazer tal exame, aí depois vai para o centro de especialidade, porque essa coisa que a gente chama o framework, o cenário, né? Isso não está na literatura, porque tem que ser aqui do Brasil, né? Então, isso não está escrito. Então, isso depende muito da participação do oncologista. Então, vocês poderiam ajudar muito a desenhar o SUS como ele realmente é, e não como é o sistema lá na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Marisa, para construir esses frameworks, existe uma lista de consultores ad hoc que o Instituto recorre? Ou Não. é feito com base em alguma solicitação ao Ministério da Saúde, alguma coisa assim? Cada um faz como acha melhor, né? Eu, como eu acho que precisa ser uma coisa muito isenta, eu sempre peço uma indicação para a área. Por exemplo, foi uma demanda da SVS, eu peço que a SVS me sugira um especialista, né? Ou um ministério indique um especialista, né? A não ser que a gente saiba, por exemplo, a gente está discutindo um medicamento e precisava de um virologista. Eu conheço lá o Dr. Amilcar Tanuri, que é um especialista da UFRJ, muito respeitado, aí eu já procuro direto, mas fica por conta do parecerista e da equipe que está envolvida no parecer, não tem um regulamento. Por isso que eu estou dizendo, seria muito legal, um medicamento de câncer, oficialmente pedir a SBOC ou outra sociedade que indicasse o especialista, que aí sim, é uma participação que vocês passam a entender como é o processo, desde a pergunta pico, né? Qual é o desfecho, etc., como é que é o processo como um todo. Bom, foi excelente essa discussão, nós estamos aqui avançando aqui um pouco o tempo que nos propomos a esse encontro. Vou pedir que rapidamente, aí, começando por Luciana, faça as suas considerações finais sobre participação em consultas públicas. Não, Sandra, eu só quero agradecer. Acho que eu aprendi muito, Marisa, foi muito bom te ouvir. E né, que a gente, de repente, possa pensar juntos em como melhorar mesmo esse processo, né? Que acho que o produto final aí é realmente a gente conseguir que, se a gente esperou por tanto tempo, por
por novas tecnologias que podem e estão fazendo a diferença na vida dos pacientes, que elas cheguem, né? Que elas de verdade estejam disponíveis sem quebrar nenhum sistema de saúde, né? Então, olhando de forma sustentável também para os sistemas de saúde. Obrigada. Obrigado, Luciana. Marisa? Bem, só deixar a mensagem que vocês são importantes, que a gente lê sim todas as contribuições com todo carinho, sabe como é importante para vocês, e a gente quer que cada vez vocês participem mais, principalmente participações realmente com coração aberto. Coração aberto e presentes. Gilberto. Mais uma vez, também agradecer aí a oportunidade, um aprendizado, ouvir o outro lado, conhecer um pouquinho mais do outro lado, dicas anotadas, dicas vão ser repassadas, vou encaminhar algumas sugestões e, assim, é um aprendizado para a gente inegável, mas é legal realmente ter esse canal, essa abertura de conhecer um pouquinho o outro lado. Semana passada teve uma live muito bacana também. E, assim, é legal quando você se aproxima um pouco das pessoas e você procura entender o trabalho do outro, as dificuldades, e até esse esforço que parece para quem está de fora, não tem, às vezes, a vaga ideia do que vocês façam, do esforço que vocês têm para fazer um bom trabalho. Obrigado pela oportunidade. Agradeço, então, a todos a organização aqui do INAF, desse momento de confrontar experiências em relação a esse tópico que diz respeito a todos nós como responsáveis pela construção desse sistema de saúde que deve ser cada vez mais qualificado, né? Obrigado e acho que uma boa noite a todos. Boa noite.